Quando eu tinha 21 anos, passava muito tempo sozinho na casa dos meus pais. Morávamos perto de um pequeno lago em frente ao quintal. Do outro lado do lago havia um parque, e nossos vizinhos eram bem distantes. Era um bairro caro e luxuoso, com grandes propriedades. Eu estava na faculdade naquela época, e meus pais, com boa condição financeira, tinham várias casas. Frequentemente eu ficava sozinho. Era uma noite comum de verão, e eu estava de férias escolares. Não lembro se era fim de semana ou dia de semana, mas provavelmente era um dia aleatório. Eu estava na sala dos fundos assistindo TV. Era meu cômodo favorito no verão, aconchegante e bem ventilado com as janelas abertas. Estava no canto do sofá perto da janela quando ouvi respingos vindos do lago. Poderia ser um pato ou ganso, já que eles brigavam às vezes, mas o som persistia. Curioso, abaixei o volume da TV e me aproximei da janela. Os respingos eram muito pesados para serem de aves. Saí para o deck e ouvi um homem cantarolando na água. Isso era incomum, pois ninguém nadava no lago. Voltei para acender as luzes do deck e os sons pararam. Quem quer que fosse, me viu. Achei estranho, mas trancando as portas, voltei para dentro. Mandei uma mensagem ao meu irmão, tentando não me assustar. A TV ainda ligada me distraía. Subitamente pensei ouvir algo no deck. Corri para desligar a TV e a sala mergulhou no silêncio. Então ouvi respiração pesada do lado de fora da janela. Me escondi no sofá congelado até ouvir uma voz profunda. Eu vejo você. Meu coração gelou. Fingi estar calmo e perguntei: Paulo, é você? Paulo era nosso vizinho, mas não houve resposta. Apenas passos descalços se afastando. Após minutos de tensão, revisei as portas e todas estavam trancadas. Falei com minha família e meu pai sugeriu que acendesse as luzes e verificasse. Peguei uma faca e fui ao deck. Lá vi pegadas molhadas no chão. Segui as marcas até a lateral do deck e, para meu horror, vi olhos e uma testa me observando do chão. Fiz contato visual por um segundo antes que a pessoa fugisse. Liguei para a polícia e me tranquei dentro, de casa até chegarem. Eles fizeram perguntas sobre inimigos ou vizinhos, mas não encontraram ninguém. Passei a noite com todas as janelas trancadas. Na manhã seguinte, o sol trouxe alívio, e até hoje, não sei quem era aquela pessoa ou por que estava lá. Eu tenho um cachorro que levo para passear 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e finalmente à noite. Sempre sigo o mesmo percurso. Saio pela garagem e atravesso até o estacionamento sem saída do condomínio onde moro. Isso será relevante, logo. Costumo fazer a caminhada noturna um pouco tarde, não sei porquê. Tornou-se um hábito desde que adotei meu cachorro e nunca tive problemas até uma noite específica. Naquela noite, saí para nossa última caminhada do dia, seguindo o trajeto habitual. Levei minha lanterna, pois o estacionamento não tem iluminação, e usava um AirPod para ouvir música, deixando o outro ouvido livre para captar sons ao redor. Enquanto me aproximava do estacionamento, percebi uma voz à frente. Inicialmente, eu estava distraído pela música e quase não notei, mas quando a realidade me alcançou, parei. Tirei o AirPod e fiquei parado, tentando ouvir melhor. A voz se repetiu. Ela vinha de algum ponto à minha frente, mas eu não via ninguém. Contra meu instinto, continuei caminhando com cuidado, achando que estava imaginando coisas. Algo parecia errado. Parei ao lado dos carros estacionados e apontei minha lanterna para todos os lados. Então, ouvi de novo. Uma voz abafada, parecendo de uma criança, dizia: "Socorro." Meu coração disparou. Senti minhas pernas travarem. Apontei a lanterna freneticamente, tentando localizar a origem, mas não havia ninguém. O lugar estava deserto, apenas eu e meu cachorro, que parecia distraído, cheirando arbustos. De repente a voz se repetiu 3 vezes, desta vez do lado esquerdo, onde os carros estavam estacionados. Meu pânico aumentou. Sabia que não estava imaginando porque meu cachorro levantou as orelhas e olhou na mesma direção. Foi então que percebi algo ainda mais assustador. A voz não soava completamente como a de uma criança. Era uma mistura estranha de voz infantil e adulta, falada em um tom monótono, como uma repetição mecânica.
Não parecia um pedido genuíno de ajuda. Cada vez que a palavra socorro era dita, soava genérica, sem emoção ou mudança de tom. Isso me deixou arrepiado. Assim que percebi, corri direto para casa com meu cachorro. Contei tudo à minha mãe, mas ela também não conseguiu entender o que poderia ter sido. Sugeri que chamássemos a polícia, caso alguém realmente precisasse de ajuda, mas ela achou desnecessário. 1000 perguntas passaram pela minha cabeça. Por que a voz era abafada? Havia alguém escondido nos carros que eu não conseguia ver? Ou era algo ainda mais sinistro, esperando que eu me aproximasse? Não gosto de pensar nisso. Até hoje lembro claramente do ponto onde parei, tirei meu AirPod e ouvi a voz pela primeira vez. Foi ali do lado esquerdo, perto dos carros. À direita, há um complexo de condomínios, mas a origem do som era clara. Vinha da direção dos carros à frente. Não havia indícios de que o barulho pudesse vir de outro lugar. Na época, os carros estacionados eram grandes SUVs e caminhonetes, bloqueando minha visão e dificultando ainda mais enxergar. Essa experiência ainda me deixa extremamente perturbado. Nunca imaginei passar por algo assim. O que vou relatar é a razão pela qual meus pais decidiram se mudar de uma casa que estava na família por 3 gerações. Passei grande parte da minha vida lidando com depressão, e é difícil para mim me livrar da sensação de inutilidade. Estou bem melhor agora, mas na infância era terrível. Por causa disso, passava muito tempo isolado no meu quarto. A casa ficava rodeada por árvores, com mata nos 3 lados e uma floresta separando-a de outros vizinhos. Meu quarto era espaçoso, localizado no canto dos fundos da casa, com janelas em 2 paredes que davam para a mata. Para uma criança, era algo assustador e não ajudava que eu tinha medo de escuridão. Tudo começou quando eu tinha cerca de 10 anos. Estava na 5ª série, e naquela idade não era mais aceitável dormir na cama dos meus pais após um pesadelo. Mesmo assim, fui acusado de ter imaginação demais. A primeira coisa que notei foi com minha luminária noturna, que tinha diferentes cores ajustáveis. Sempre a deixava configurada no vermelho, minha cor preferida. Uma noite acordei sem motivo, algo raro para mim, mas logo voltei a dormir. Porém, antes disso, percebi que a luz estava com uma cor diferente da que eu sempre deixava. Não dei muita atenção até uma semana depois, quando acordei e notei que, mais uma vez, a luz não estava no vermelho habitual. Perguntei aos meus pais se mexeram na luminária, mas eles pareceram confusos e disseram não saber do que eu estava falando. Expliquei o que aconteceu e eles apenas disseram que a luz sempre deu problemas. Fiquei desconfiado, mas aceitei a explicação até o dia em que acordei e vi que a luminária estava completamente desligada e caída no chão. Mais uma vez, meus pais ignoraram minha preocupação e me pediram para focar nos estudos. Meu pai ainda disse que eu já era grande demais para uma luminária. Poucos dias depois, a luminária simplesmente desapareceu. Convenci-me de que meus pais estavam mentindo e decidiram se livrar dela. Isso gerou uma grande discussão entre nós, já que cada um acusava o outro de ter escondido a luminária. Eu não podia acreditar que mentiriam sobre algo assim, mas não havia o que fazer. A situação se acalmou, mas apenas por uma semana. Depois disso, comecei a acordar no meio da noite por 3 noites consecutivas, sem entender o motivo. Na 4ª vez, falei com meus pais, que atribuíram o ocorrido à puberdade, dizendo que mudanças no meu corpo eram normais. Na vez seguinte, decidi ficar acordado. Pouco depois de despertar, ouvi barulhos leves vindo do meu armário. Meus pais não acreditaram quando contei. Meu pai até abriu o armário, mas só encontrou brinquedos e pôsteres. As próximas noites foram as mais aterrorizantes da minha vida. Sempre acordava no meio da noite e ouvia os mesmos barulhos vindos do armário. Isso foi insuportável. Implorei que meus pais acreditassem. Meu pai ficou irritado, me arrastou até o armário e começou a jogar meus brinquedos de lá para fora, gritando que não havia nada. Então, ele tirou um dos pôsteres da parede e ficamos horrorizados ao ver um buraco enorme atrás dele. Minha mãe começou a gritar enquanto meu pai pegava uma lanterna. O buraco era profundo e não dava para ver onde terminava. Ele correu para o lado de fora e descobriu um pequeno buraco no solo, próximo à base da casa.
Escavando mais, revelou-se uma passagem que conectava a floresta diretamente ao meu quarto. Minha mãe e eu saímos imediatamente para a casa da minha tia. Em pouco tempo nos mudamos. Fiquei na casa da minha tia até o dia da mudança. Não gosto de lembrar dessa experiência, mas sei que algum dia terei que enfrentar essas memórias. Meus pais também evitam falar sobre o ocorrido, provavelmente por se sentirem culpados por não terem acreditado em mim. É assustador pensar que um estranho esteve no meu quarto por semanas, talvez mais de um mês. Nunca saberei o que ele queria, mas se seus filhos disserem algo em comum, acredite neles. Se inscreva em nosso canal para ouvir mais histórias arrepiantes como esta.